O Japão tem uma cultura admirada por milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Se você perguntar para alguns de seus amigos, você vai ver que pelo menos um deles tem o desejo de conhecer a Terra do Sol Nascente. Esse desejo vem em grande parte do que consumimos do país, seja em sua tecnologia ou sua cultura, através de animes ou religião. O fato é que o Japão, como um todo, nos fascina e hoje vamos listar 10 coisas que o mundo deveria aprender com os japoneses. Exatamente, só que antes da gente listar, eu quero que vocês deixem o like, compartilha. Sejam muito bem-vindos ao canal, vocês são demais pra gente, ajuda esse canal a ficar cada vez maior e melhor. Então, dá aquela curtidinha, aquela comentadinha e ajuda a gente a crescer e vem junto com a gente. Belezinha? Valeu! Valeu! 1. Mostrar ativamente respeito deve fazer parte de cada interação que você tem com as pessoas. Curvar-se é uma parte importante da cultura japonesa, porque é uma das muitas maneiras pelas quais os japoneses utilizam para mostrar respeito uns pelos outros. Muita gente presume que os japoneses se curvam quando se cumprimentam pela primeira vez, então não haveria mais necessidade de fazer isso novamente. E isso está longe de ser verdade. A reverência é algo que acontece em todas as conversas. Às vezes, quase que constantemente. Você pode até ver algumas pessoas se curvando enquanto estão falando no telefone. Não estou dizendo que todos precisamos nos curvar o tempo todo. Mas acho que há algo a ser dito sobre mostrar ativamente respeito a todos que você encontra. Quer eles já tenham conquistado esse respeito ou não. 2. As palavras mais importantes que você precisa saber como dizer. Não importa se você é fluente em uma língua ou não, mas saber algumas palavras-chave podem fazer toda a diferença quando você se comunica com alguém. E no Japão, essas palavras são muito apreciadas e usadas constantemente. Não é de se surpreender que todas essas frases tenham muito mais a ver com ser educado do que tentar realizar uma tarefa prática. Obrigado, arigato. No Japão, todo mundo agradece até pelas coisas mais simples. E acho que isso realmente faz a diferença em como as pessoas se sentem apreciadas. Muitas vezes, aqui, nós não usamos o obrigado com frequência, não é verdade? Desculpe, gomen nasai. Outra palavra que muitas pessoas não usam, e eu acho que outras até se esqueceram do significado dela. Algumas pessoas podem dizer que os japoneses pedem desculpas demais. Mas é muito satisfatório experimentar uma cultura onde as pessoas são conscientes de como suas palavras e ações afetam as pessoas ao seu redor. Está tudo bem, daijoubu desu. Já que as pessoas estão se desculpando com você o tempo todo, geralmente por coisas que realmente não te incomodam, é muito bom dizer para elas, está tudo bem. Número 3. Existem algumas frases que o idioma japonês possui que retratam o respeito e cuidado que eles têm pelos outros. Assim como em qualquer outro idioma, existem algumas palavras e frases em japonês que realmente não se traduzem em nada do que dizemos em qualquer outra língua. Existem algumas dessas frases que contribuem para a cultura educada e respeitosa do Japão e que realmente acrescentariam um sentimento valioso à nossa cultura se caso existisse. O Tsukure-sama desu traduz-se vagamente por humildemente te exalto em seu estado de exaustão. Essa frase é uma forma de mostrar respeito às pessoas que estão cansadas de trabalhar pesado. É costume dizer isso aos zeladores, operários de construção, pessoas que trabalham em lojas, etc. Há muitas pessoas na sociedade que trabalham muito para manter as coisas funcionando corretamente e não recebem o crédito que merecem. Bom, eu adoro que os japoneses tenham o hábito de mostrar respeito por essas pessoas. Coisas que aqui a gente não dá muito valor e às vezes até desdenhamos, né? Yoroshiku onegai shimasu, traduzido livremente como você me tratará bem a partir deste ponto em nosso relacionamento. Esta é uma frase que você usa quando encontra alguém pela primeira vez. Geralmente ambas as pessoas dizem isso. E presume-se que, se você está pedindo a alguém para te tratar bem, você vai tratar bem essa pessoa da mesma forma. É uma forma proativa de mostrar seu compromisso em ter um relacionamento positivo, seja em sua vida pessoal ou profissional. 4. Vá mais longe.
Eu sei que muitos de nós fomos ensinados a ir mais longe, e alguns de nós provavelmente pensam que estamos realmente vivendo de acordo com essa ideia. E muitas vezes usamos esse modo de pensar para atingir um ponto em nossas carreiras ou vida pessoal. Mas acho que não levamos isso tão longe quanto os japoneses o fazem. Dar instruções a uma pessoa perdida é um exemplo perfeito de como os japoneses realmente vão além. Quer ver? Vamos dar um pequeno exemplo. Nós aqui no Brasil, se alguém pede informação sobre como chegar em algum lugar, normalmente diremos como chegar e onde precisar ir com instruções simples, como ir 2 quarteirões e virar à direita, no segundo farol, etc. No Japão, quando se pede informações, as pessoas costumam te acompanhar ao lugar que você procura para garantir que você não se perca. Obviamente, se não for muito longe, né? Isso mostra o quão preocupados e atenciosos eles são para com as outras pessoas. 5. Valorize os presentes mais simples da natureza. O exemplo perfeito e provavelmente o mais conhecido é o hanami, que é uma parte importante da cultura japonesa envolvendo fazer um piquenique sobre as flores de cerejeira quando as cerejeiras estão brotando. Quase que todo mundo faz isso pelo menos uma vez durante a temporada de flor de cerejeira. Na verdade, em algum dos parques mais conhecidos por suas cerejeiras, haverá tantas pessoas caminhando para ver as árvores que você dificilmente poderá achar um lugarzinho para sentar ali no meio. Não apenas os parques ficam lotados de gente, mas as estações de trem e os próprios trens acabam lotados de gente que querem aproveitar as flores de cerejeira. 6. Mantenha a comunidade limpa. No Japão, parece haver uma obsessão geral com limpeza, e isso realmente o torna um lugar agradável para se estar. As crianças são ensinadas a valorizar a limpeza de sua comunidade desde cedo, já que muitas escolas no Japão dão aos alunos a tarefa de manter sua escola limpa. É incrível poder andar pelas ruas de grandes cidades tão lotadas de gente que é impossível não esbarrar em alguém na calçada. Outra razão pela qual as pessoas têm tantas oportunidades de pedir desculpas. E a cidade ainda assim estar impecável. Não tem lixo em lugar nenhum. As cidades no Japão são incrivelmente limpas. 7. Torne-se verde, mas realmente verde. Alguns estrangeiros demoram um pouco para descobrir como jogar fora o lixo no Japão. Existem vários recipientes diferentes para colocar o seu lixo, dependendo do que são feitos. E eu não estou falando apenas sobre separar papel, plástico e vidro para o serviço de reciclagem, como o que a gente tem aqui. Os residentes japoneses devem separar todos os seus resíduos em até 10 ou mais categorias diferentes. Em um país onde as regras são feitas para serem seguidas, errar na classificação, por exemplo, usar sacolas erradas e outros procedimentos de reciclagem, podem causar a ira de seus vizinhos ou uma repreensão das autoridades. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, os regulamentos de resíduos variam muito de um lugar para o outro. Como você classifica em um lugar pode ser completamente diferente de como você classifica em outro. E para isso, eles possuem o Guia Gomi, que é um documento que mostra como reciclar o seu lixo e separá-lo nas diversas categorias que são exigidas. 8. Não se preocupe com o que você não pode controlar. A frase japonesa comumente usada, shoganai, basicamente significa: não se preocupe com o que você não pode controlar. Pense no que significaria para você caso você realmente fosse capaz de levar essa frase a sério. Agora pense sobre que tipo de efeito isso teria na nossa cultura se todos fôssemos capazes de abrir mão das coisas que não podemos controlar e se concentrar nas coisas que podemos. Não sei sobre você, mas acho que as pessoas se preocupam demais com situações que estão totalmente fora de seu controle. E provavelmente todos nós poderíamos nos beneficiar ao nos livrarmos de um pouco desse estresse. Opa, com certeza. Número 9. Sem lugar para crimes. Bom, apesar da notória existência da Yakuza, o Japão é um lugar bastante seguro. E crimes insignificantes, como furtos, são praticamente inexistentes. As crianças, no primário, são ensinadas desde cedo que se encontrarem um objeto que não lhes pertence, devem tentar encontrar o proprietário ou levá-lo à delegacia mais próxima. E os japoneses são muito comprometidos com a honra de seus nomes e suas famílias.
Por isso, atos que os envergonhem são altamente repreendidos. É comum a gente ver dono de loja correr atrás de clientes que podem ter esquecido suas malas enquanto faziam compra em suas lojas. 10. Encontre motivos para comemorar. O Japão tem todos os tipos de celebrações culturais ao longo do ano por uma grande variedade de razões. E eles realmente sabem como fazer uma celebração. Por exemplo, durante o final do verão e início do outono, quase todas as comunidades, grandes ou pequenas, têm um festival Matsuri, com comida, música, diversas vendinhas e dança. O Hanabi, conhecido como fogos de artifício, também são uma grande parte da cultura. Os shows de fogos de artifício no Japão são espetaculares. Isso é uma coisa que nós brasileiros também utilizamos muito, mas lá a coisa é em outro nível. Com certeza, a cultura japonesa tem uma base muito, muito forte no que espalhou para o mundo, né? Sim, sim. Então, tem lugares ou pessoas que acabam tentando seguir o que os japoneses fazem, né? Porque realmente é uma coisa muito legal você pensar nesse tipo de coisa, um lugar sem crime, um lugar sem sujeira, né? É muito interessante que isso, parece que eles têm uma consciência coletiva de respeito em relação a isso muito maior. Eles não pensam individualmente, eles pensam muito mais coletivamente, desde o modo como você vai se relacionar com a outra pessoa, até hábitos, né, nas ações também. Com certeza. No dia a dia de reciclagem do lixo, e vamos celebrar e tudo mais. Isso é muito interessante. Outros países de primeiro mundo também tem muitas outras coisas boas, né? Sim, Mas sim. esse pensar coletivo é muito japonês. Parece que é uma coisa ancestral mesmo que eles têm de respeito a isso, né? De uma Exato. cultura muito mais antiga, milenar, digamos assim, né? Uhum. E é muito legal mesmo de ver como que eles se organizam desse jeito, né? Eu acredito que é muito diferente daqui, porque a gente tem um modo mais solto de vida, que às vezes Não que seja ruim. Não que seja ruim, é um modo... Nossa, né? O jeitinho brasileiro, todo mundo fala que a gente é muito receptivo, muito mais aberto. Só que às vezes a gente acaba se perdendo nessa abertura e acaba tendo espaço para, às vezes, até para desrespeito. Sim. Em todos os sentidos, né? Do lidar com o outro. Que isso é muito legal. Se a gente conseguisse encontrar um meio termo, realmente aprender algumas coisas, não copiar, nós somos diferentes, né? A gente Exato. vive Mas em aprender o outro que é lugar. bom, trazer o que é bom. Isso, tentar incorporar alguns hábitos seria muito, muito interessante essa troca de aprendizado. Se você já foi pro Japão ou conhece mais alguma coisa, Aí eu nunca fui, nós nunca fomos, né? Adoraria a conhecer. gente ainda vai. Vamos. E se você já foi, conhece mais alguma coisa do Japão que a gente não falou aqui, deixa seu comentário, Sim, sim. tá? Se inscreve no canal, dá aquele joinha, ajuda a gente a cada vez mais pra cima. Pra gente ir juntos e ter cada vez mais coisas legais aqui pra vocês, Maravilha? certo? Então a gente se vê? No próximo vídeo. É isso aí. Fomos. Beijo.